O que faz o médico quebrar? Você deve achar que hoje não existem médicos que estão quebrados. Isso é mentira. Grande parte dos médicos está quebrada. E quando eu falo quebrado, é aquele profissional que está devendo banco, está devendo a casa, está devendo carro, não consegue trabalhar com tranquilidade. E você pode até achar isso meio fora do comum. Como que alguém vai pagar 10, 15, 20 mil reais daqui a pouco na faculdade de medicina, sendo que existem profissionais que estão quebrados? Logo, eu já quis começar falando isso, a medicina não é garantia de sucesso. Às vezes a gente fica numa bolha e acha que o médico, por ser médico, é multimilionário. Ele é muito rico. O gerente do banco vai te oferecer empréstimo, vai te oferecer um cartão de crédito black, super bonito. E aí você fica ali, nossa, é impossível o médico quebrar. Eu nunca vou imaginar um médico dirigindo Uber. Só que eu te garanto, existem vários médicos quebrados. Primeiro que tem médico que nem recebe um valor tão significativo. E segundo que tem médicos que mesmo recebendo, estão endividados. Completamente endividados. Tem que vender casa, tem que vender carro, tem que se desfazer do patrimônio. Isso acontece com mais frequência do que você pode imaginar. E hoje eu quero te explicar os motivos disso acontecer para, obviamente, você conseguir contornar a maioria deles. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que no mercado de hoje tem uma coisa chamada lei da oferta e da demanda. O que significa isso? Eu tinha muita demanda por médicos antigamente, muita demanda, e eu tinha pouquíssimos profissionais. Isso fazia com que o médico fosse muito valorizado, muito. Então, eu tinha ali 10, 15, 20 pessoas procurando um especialista naquela cidade, naquele dia. Ele era o único médico. Lógico, ele pode cobrar quanto ele quiser. Ele consegue cobrar mais caro, ele consegue ter um volume mais constante, um volume mais previsível. Hoje, isso não acontece. Se eu pegar São Paulo e eu pegar um prédio de médicos, devem ter 50 especialistas naquele prédio, naquele prédio. Se eu pegar o bairro, então, meu Deus, mas naquele prédio está lotado de especialistas. Então, o que aconteceu? Eu tive ali uma alteração na lei da oferta e da demanda. Eu tenho a mesma demanda, talvez até mais para algumas áreas, como saúde mental, com a parte da estética no Brasil, mas eu tive um aumento gigantesco de profissionais. Então, isso é um problema. Antigamente, existiam médicos quebrados, mas daqui para frente, você vai ver cada vez mais isso ser comum. E aí eu vou te destrinchar quais seriam esses problemas. Sendo assim, o primeiro motivo, que é o maior deles, eu quero começar, é o problema financeiro. Então, o médico, muitas vezes, ele tem um grande problema financeiro. E, basicamente, ele é composto por 3 itens, vamos dizer assim. Primeiro é o status. Então, se eu sou médico, eu tenho que ter um iPhone. Se eu sou médico, eu tenho que ter um carro muito bonito. Talvez até um carro importado. Se eu sou médico, eu não posso morar num bairro de classe média baixa. Não posso. É inconcebível um médico morar num lugar um pouco mais simples, vamos dizer assim. Eu não posso viajar para o Brasil, eu tenho que fazer uma viagem internacional. Então, a própria população, a própria sociedade, os próprios pacientes esperam que o médico transpareça esse status. O que acontece? A pessoa gasta o que ela não tem. O médico compra um Rolex, o médico financia um carro, o médico financia uma casa, ele financia um consultório tudo chique, todo bonito, sendo que ele não precisa fazer isso. Ele não precisa, mas a necessidade de ter um status faz com que ele seja o maior prejudicado e altere ali as finanças pessoais desse médico. O segundo ponto é a comodidade. Então, é muito fácil para o médico hoje ter acesso a financiamentos, ter acesso a cartões de crédito, ter acesso a viagens. Então, ele tem acesso. Então, é cômodo para ele acessar esses serviços financeiros, que não é para a maioria da população. Eu pego um estudante da faculdade, de outros cursos de engenharia, por exemplo, ele vai ganhar o cartãozinho dele com R$ 1.000 de limite, o Nubank dele. Aí depois ele vai entrar no estágio e vai ganhar um cartãozinho com R$ 2.000, R$ 3.000 de limite. Aí depois ele vai entrar, vai ser efetivado e vai ganhar um pouquinho mais. Então ele vai ganhando aos pouquinhos. Então ele vai conseguindo lidar e ter acesso com esses produtos aos poucos. Imagina só, alguém que ficou 10 anos estudando, 10 anos, 6 anos na faculdade, mais 4 anos de uma residência, por exemplo, ou 5 anos de uma residência, ficou 11 anos estudando e agora que se formou, nunca teve acesso a nenhum produto financeiro e agora ele tem um empréstimo de R$ 100.000 que ele pode fazer. Ele tem ali um cartão de crédito com limite de R$ 20.000. É óbvio que ele vai cometer alguns erros com isso. E o terceiro ponto é o baixo conhecimento. Mas não o baixo conhecimento técnico, o baixo conhecimento sobre a parte da vida que tange ali a gestão do médico. Seja a parte financeira, seja a parte do consultório, seja a parte ali, por exemplo, de algum investimento que ele faça, não só no mercado financeiro, mas algum investimento em algum consultório. Então, falta ali um conhecimento mais amplo
principalmente ligado a negócios, para que esse médico consiga não quebrar. Por quê? Obviamente, eu vou ter que assumir o status, eu tenho muito mais comodidade no caso, e outra coisa também sobre a comodidade. Existe ali uma questão de que o médico, ele acha que ele merece, porque ele passou tantos anos estudando. Então, por exemplo, eu estudei 10 anos, eu estudei 11 anos. É óbvio que eu mereço um iPhone top das galáxias. Eu estudei, eu fiquei estudando ali, virei à noite, tomei cafeína pra caramba, agora, eu tenho que me recompensar, eu tenho que receber um mimo. Eu vou viajar pra Paris, eu vou dar uma viagem pra Paris pra minha família inteira. E acontece, você não precisa disso. Então, ele quer ter ali uma recompensa pelo esforço que ele teve, só que é uma recompensa que ele tá ali trazendo pra mais cedo do que deveria. Talvez ele podia adiar um pouco essa recompensa, adiar um pouquinho mais para que ele conseguisse fazer isso com muito mais estabilidade. Então, o status, a comodidade e o baixo conhecimento, esses são os principais agravantes para os problemas financeiros do médico. E acontece com mais normalidade do que você acha. E quais são os principais problemas? Tá? Então, agora mais esmiuçando no dia a dia, isso na prática. Primeiro é a falácia da estabilidade. Isso é mentira. O médico é estável, o médico tem uma carreira estável. Mentira. Então, ele acha que, primeiro, ninguém nunca vai demitir ele. Então, eu trabalho na UPA, eu trabalho na UBS, vou ficar aqui o resto da vida. Mas não. Então, eu já vi vários e vários médicos sendo demitidos. Então, o que acontece? O médico tem um custo de vida, 30 mil reais. Ele ganha 30 mil reais do concurso da prefeitura. Só que aí, do nada, ele é demitido. E agora? O custo de vida dele era altíssimo. Agora vai ser muito difícil ele conseguir manter esse custo de vida. Porque entra a outra falácia dentro da falácia da estabilidade, que é, eu sempre vou achar alguma coisa. Antigamente, óbvio, você sempre vai achar plantão. Sempre vai achar plantão. Tá no grupo do plantão. Hoje em dia, não é mais assim. Você sabe disso. Hoje em dia não é tão fácil. Hoje em dia, eu entro nos grupos, toda hora vai ter ali um recém-formado que vai pegar o plantão recebendo daqui a 3 meses. Então, cada vez mais está sendo sucateado ali essa oferta de emprego. Então, antigamente era fácil, não, plantão, 2 mil, 3 mil reais, paga à vista, ok, mas hoje em dia não tem mais isso. Então, é uma falácia você achar que, primeiro, ninguém nunca vai te demitir. Mentira. Pode ser que você seja demitido. E segunda coisa, talvez você não ache outro emprego. Talvez você não ache outro plantão. Talvez você não ache outro hospital. E aí, o que você vai fazer? Aí acabou. Aí o médico quebra. Porque ele estava contando que ele não precisava saber mais nada além da medicina, que a vida iria prover para ele o sucesso. Não, não é assim. Segunda coisa, a reputação do passado não garante o futuro. Não importa que você foi um grande médico no passado, não importa. O futuro, ele é incerto. A gente não sabe. Eu já vi vários médicos que tiveram consultório lotado, que hoje não tem mais nada. Hoje passam dificuldade para fechar paciente no particular. Estão pensando em voltar por convênio. Então, o que acontece? Hoje, eu tenho um mercado muito mais competitivo do que era antes. Então, o médico, ele podia atender de qualquer jeito. Então, eu fui o melhor médico da cidade. Só que ele não tinha um bom pós-consulta, ele atendia em 15 minutos. Era, vai lá, toca. Ele tocava as fichas. E hoje, não. Hoje, eu tenho uma competitividade muito grande. E não só isso, eu tenho uma mudança do perfil do consumidor. Então, por exemplo, o que antigamente alguém procurava numa lista telefônica, hoje, esse paciente, ele vai procurar, por exemplo, no Google. Ele vai procurar no Instagram, ele vai procurar no TikTok, numa rede social, ele vai procurar em outro local, no ChatGPT, onde ele não procuraria antes. Então, esse médico tinha uma reputação muito boa, eu tenho que entender que o meu paciente mudou. E se o meu paciente mudou, eu vou ter que adaptar as minhas estratégias a este paciente. Então não importa que você atendeu 5 mil pacientes, não importa. O seu paciente, às vezes, antes de pedir indicação, ele vai estar no Google. Antes de pedir indicação, ele vai entrar numa IA da vida. Então, tome muito cuidado com isso. Reputação passada não garante o seu futuro. E esse também é um dos motivos que faz com que o médico quebre. Porque ele achou que estava tudo certo. Ele achou que ele não precisava fazer nada. Outro ponto é a falta de conhecimento em gestão. E aqui tem uma frase que eu chuto muito, que é: estou tendo atendimentos. Não tem por que me preocupar. Não tem. Eu tô atendendo, tô ganhando dinheiro, esquece. Pra que eu vou saber sobre gestão? Eu estou conseguindo ali ter um consultório cheio, não tem por que aprender sobre fluxo de caixa, marketing, funil de vendas, script de vendas. Mas pra que isso aí? Eu tô atendendo. E acontece, ele não tem clareza dos números dele. E isso é o que mata. Ele não ter clareza sobre os dados. Por quê?
Tá tudo dando certo no meu consultório, eu tô atendendo, tá? Mas esse paciente que vocês estão atendendo, tá vindo de onde? É de indicação? É da rede social? É do Google? É de onde? Esses pacientes que você tá atendendo hoje são novos ou são antigos? Como é que tá essa porcentagem de novos e antigos? Você está conseguindo sempre trazer novos pacientes e o seu consultório depende só dos novos, ou você também está conseguindo reter os pacientes? Ou não, você só retém os pacientes antigos e você não está conseguindo mais trazer pacientes novos. Aonde que está ali o problema, o gargalo? Eu tenho que trazer mais gente, eu tenho que reter mais os pacientes? Quantas consultas em média esse paciente retorna no meu consultório? Quanto que ele deixa de valor financeiro dentro do meu consultório? Eu tenho que entender isso. Isso é o básico, isso é o básico. Porque se eu não tiver clareza dos meus números, clareza na minha gestão, eu vou quebrar. E aí que o médico quebra. Ah, nossa senhora, agora tudo vinha do Instagram. Aí a minha conta foi banida. Tá aí, acabou. Acabou. Quebrou. Quebrou. Se tudo vinha do Instagram e agora não tem mais Instagram, acabou. Acabou. Você tá falido. Tá quebrado. Então, tenha clareza dos dados e tenha uma gestão muito bem estruturada no seu consultório. E por fim, modelo de negócio e diferencial. Por que os pacientes vão continuar te escolhendo e não escolhendo outras pessoas? Ah, eles me escolhem porque eu sou muito assertivo no meu diagnóstico. Daqui a pouco, o chat GPT vai ser mais assertivo do que você. E aí? Por que esses pacientes vão continuar te escolhendo? Qual que é o motivo? É o quê? Você é mais empático? Você tem um bom pós-consulta? Você tem uma relação médico-paciente muito boa, de confiança? Por quê? Então, se eu não consigo entender por que os pacientes daqui pra frente vão continuar me escolhendo, eu vou quebrar. Porque eu achei que eu tinha um modelo legal, que era só lá atender, ponto final, atender, ponto final, atender, ponto final, e acabou. Então eu preciso entender sobre retenção. Como é que eu posso fazer com que esse paciente fique mais tempo dentro do meu consultório? Porque o mercado está mais competitivo. Está mais difícil conseguir um novo paciente. Como é que eu faço para eu reter esse paciente dentro do meu negócio? Pronto, isso é um modelo de negócio. Uma assinatura, um trabalho mais multidisciplinar, algo mais ali orquestrado, pronto. Então isso você vai ter que aprender, porque senão, se não tiver muito claro um modelo de negócio, o seu diferencial, grande chance de você quebrar no futuro, ainda mais com o aumento da concorrência. E qual que é a solução para isso tudo? Eu serei bem simples, você ter clareza, então saber aonde você está hoje, os seus dados, acompanhar mês após mês, entender ali como é que está o seu negócio, onde você pode crescer, onde você não pode crescer, como é que estão suas finanças pessoais, como é que estão seus custos fixos, está muito alto, está muito baixo, você tem financiamentos altos, dívidas muito altas, de onde vem ali a sua renda, de onde vem esse recurso que você recebe, é de uma fonte só pagadora, eu só recebo da prefeitura, tem um problema, entendeu? Então tenha clareza da situação onde você está hoje. Segundo, previsibilidade, fundamental, você precisa ter várias fontes de renda ou várias fontes de captação de pacientes para que você garanta a previsibilidade. O mundo, ele é muito incerto. Então, se eu só depender daquilo, por exemplo, eu posso depender só do meu consultório? Posso. Só que dentro do meu consultório eu tenho vários produtos. Dentro do meu consultório eu tenho exame, eu tenho cirurgia, eu tenho atendimentos. E para eu conseguir paciente, eu tenho indicação, eu tenho boca a boca, eu tenho networking que eu faço, eu tenho palestra, eu faço YouTube. Olha isso, você ficou muito mais seguro. Eu tenho a previsibilidade mesmo atendendo só no meu consultório, porque eu tenho várias fontes ali de captação e várias fontes de monetização diferentes. Mas você precisa ter previsibilidade, tudo bem? E por fim é controle. Porque o controle vai te dar clareza, o controle vai te dar previsibilidade. Então você vai precisar acompanhar os números e acompanhar os dados para entender aonde que você vai mexer com antecedência, tudo bem? Inclusive, eu vou deixar várias sugestões, dicas, eu sempre comento um ou dois áudios por semana no canal do Consultório 1A, totalmente gratuito. É só você apertar no link aqui da descrição para você ter acesso sobre marketing médico e gestão de consultórios. E eu espero você no nosso próximo vídeo.